Você quer aprender a fazer luminária de cerâmica? Chegou no vídeo certo. Hoje eu vou te ensinar. Bem-vindos ao canal. Mas antes de começar a te ensinar, eu vou te contar uma história muito engraçada. Eu tenho esse catálogo desde sempre, porque eu adorava as luminárias que a Barro Brasil fazia. E esse catálogo é bem antigo. Eu acho que foi uma das primeiras coisas que eu peguei assim na mão quando eu comecei a fazer cerâmica. Deve ter uns 20 anos esse catálogo. Eu guardo até hoje porque eu acho lindas as peças. E eis que, passar do tempo, vem o seu João trabalhar comigo. E adivinha onde o seu João trabalhava antes? Na Barro Brasil. E eu aprendi a fazer luminária com o seu João, exatamente do jeitinho que eu via no catálogo. Então, eu gostaria de deixar assim o meu agradecimento em público para o seu João, que me ensinou como que ele faz as luminárias. Esse mérito de conhecimento é dele, não é meu. E eu espero que você goste. Então, a gente aqui faz biscoito para vender, né? E um dos biscoitos que nós fazemos são as luminárias. E quem trouxe essa expertise para cá foi o seu João, por isso que eu aprendi com ele a fazer e nós dois fazemos as peças. E também gostaria de deixar bem claro que essa forma de fazer luminária é uma forma bem assim, de linha de produção mesmo, né? Não tem nada a ver com aquela técnica maravilhosa, tradicional japonesa do Sukashi-bori, que nós temos uma ceramista brasileira que faz isso primorosamente bem, que é a Eliana Kanki, e de quem eu sou aluna. Fui aprender com ela essa técnica japonesa e recomendo você também a ser aluno dela, porque é maravilhoso. Bom, eu sou suspeita, eu adoro cerâmica japonesa, não é à toa que eu fui para o Japão aprender outras técnicas como Nerikomi, Mishima, Zoga, e eu admiro muito a cultura e a maneira como eles se relacionam com a argila e como eles lidam com a matéria. A queima, tudo isso me encanta muito profundamente. Bom, mas vamos voltar para as nossas luminárias. Eu vou te mostrar aqui como fazer a luminária de uma forma assim bem produtiva e eficiente. E essa técnica de recorte não importa como você fez a base da peça. Na placa, no torno, no molde de gesso, você vai fazer a base da sua luminária da maneira como você quiser. Eu peguei aqui uma luminária de forma cilíndrica. Aqui tá a peça, é uma forma cilíndrica, um pouquinho ovalada aqui assim, tá? Ela tá em ponto de couro de inicial para intermediário, tá? E é esse o ponto que eu vou trabalhar ela, ou seja, ela não tá mais deixando a minha marca digital, mas ela tá bem úmida. Se eu pudesse passar para vocês a sensação da peça, ela tá bem gelada ainda, tá? É esse o ponto que a gente vai trabalhar com ela. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é marcar. Eu uso uma régua simples, sem muita história, e um palito mesmo. Eu não gosto de marcar com uma ferramenta de metal, porque ela faz uma marca muito profunda, e aí se eu precisar apagar, ela é mais difícil de apagar. Então eu vou colocar aqui para deixar uma faixa em cima e uma faixa embaixo. Eu não estou usando a fita métrica porque a fita métrica é mais estreita e eu quero que essa faixa seja um pouco maior, porque como a peça é grande, eu prefiro que a área que não esteja perfurada de moldura seja um pouco maior para dar mais estabilidade mecânica. Agora eu vou dividir as linhas assim para fazer o desenho que eu quero. O desenho você pode fazer o que você quiser. Eu vou fazer alguma coisa bem simples, que são risquinhos assim, ovais. 2 para cima, 2 na vertical, 2 na horizontal, 2 na vertical, 2 na horizontal. Mas aí você fica super à vontade para fazer o desenho que você quiser. Esse desenho que eu vou fazer é uma luminária padrão que a gente tem aqui no biscoito. Mas assim, se você quiser fazer outros tipos de formatos figurativos e tal, uma boa dica são esses tipos de stencil, de acetato, que você compra em loja de artesanato. Eles têm desenhos lindos, é exatamente o que você precisa, porque as figuras, as formas para fazer esse tipo de trabalho, elas precisam ser assim, sempre fechadas. Por quê? Você precisa ter um espaço furado,
mas em volta tudo argila, para que a peça se mantenha rígida. Então você sempre precisa de formatos assim, linhas fechadas. Aqui a gente tem, tá vendo? É uma linha fechada, eles sempre têm espaço. Quando você usar esse tipo de stencil, você imagina que o azul é onde vai estar a argila. Aqui, por exemplo, é uma linha muito fininha para ter só esse tanto de argila. Então, se você pegar um tipo de desenho assim, você deixa ela um pouquinho mais larga, para essa argila ter sustentação para segurar essa parte do centro aqui. Outro material que você também pode usar para ter ideias de desenhos é esses tipos de MDF recortados e vazados. O único inconveniente dele é que você não consegue circundar e colar ele na peça como o acetato. Porque o acetato eu consigo colocar aqui um durex ou fita crepe e prender ele e seguir o desenho, marcar o desenho com o palito, para depois seguir. O MDF já não dá. Então, como que você faz? Você pega o MDF, coloca ele em cima de uma folha de papel ou de um plástico, risca e depois esse papel ou plástico você coloca em volta da sua peça, circundando a peça. Aí fica fácil. Então, conforme o desenho que você vai fazer, aí você divide o desenho na área da peça. Isso é muito importante. Eu vou dividir em colunas. E depois que eu fiz as colunas, agora eu vou fazer as linhas, porque eu quero fazer um quadriculado. Pronto, agora eu tenho meu quadriculado. O desenho que eu vou fazer é mais ou menos isso aqui, ó. Eu já tenho ele bem memorizado, então eu nem vou ficar fazendo o desenho com o palito, mas é isso aqui que eu vou fazer para recortar. Se você, por um acaso, vai fazer com stencil ou com outro desenho, é só colocar aqui na argila e riscar, tá certo? Depois que você tem a sua base, agora vamos pegar a ferramenta de cortar. Bom, a ferramenta que nós vamos usar, que eu aprendi a usar para essa finalidade, é uma retífica, uma mini retífica que, olha, o pessoal chama como Dremel, né? Mas Dremel é uma marca, tem várias marcas. A minha marca, por exemplo, é outra, a Einherr, tá? Nós vamos utilizar uma broca bem fininha, 0,8 ou 1 milímetro. Ela é uma agulha, gente. Se cair, ela quebra, tá? Quando você compra uma retífica dessas, ela vem geralmente uma caixinha com várias ponteiras e vem com essas ponteirinhas que é onde a gente encaixa a base. Eu vou desmontar para você ver. Eu comprei essas brocas aqui separadamente no Mercado Livre, tá? Tem vários fornecedores. Eu coloquei lá, broca para mini retífica 0,8 ou 1 milímetro. Aí elas vêm um monte assim, tá? Para você trocar a broca, a gente faz o seguinte, a gente prende aqui, com esse, aqui ó, ele encaixa, tá? E ele trava. Com essa outra chave, a gente abre, só para mostrar para vocês como que é o encaixe. O encaixe, ele é feito, tá vendo? Nessa partezinha aqui. Ela tem que ser bem fininha. Você encaixa isso aqui, conforme a broca que você usa, essa parte pode ser mais grossa ou mais fina, tá aqui, olha, vem junto já com o equipamento, olha, tem vários tipos de ponteira, tá? Muito bem, aí a gente coloca a broquinha aqui dentro da base, tá? Deixa ela bem lá no fundo, rosqueia pra ela ter firmeza. A hora que chegou lá no máximo, aí você puxa a broquinha pra cima, ó, deixa ela um pouquinho mais comprida, porque isso aqui vai te ajudar a chegar na espessura da parede da peça. Essa broquinha é bem fininha, pra ela não deixar muita rebarba, porque se ela for muito grossa, ela deixa muita rebarba na argila, lembrando que a nossa argila tá bem mole, tá bem suave. Apoia com cuidado, porque se bater, quebra. E aqui, nós temos
várias rotações. Quanto maior o número, mais rotações. Como a nossa argila tá mole, já é suficiente. Apoiei a peça aqui bem firme, não deixo no torno para não correr o risco dela girar sem querer, né? Faceando o desenho, ligo a Dremel aqui, até eu falei Dremel, ligo a retífica aqui. E aí a hora que essa ferramenta gira, e aí eu venho Percebe essas rebarbas aqui? Quanto maior for o diâmetro da sua broca, mais rebarba vai ter. Depois que você fez a peça inteira, a única coisa que a gente vai fazer é empurrar para dentro ou para fora. No meu caso, para dentro vai ficar mais fácil. E deixa. O acabamento e tirar essas rebarbas vai vir depois. Por isso, uma ferramenta tão fininha. Agora, é só furar. Acabei de trocar a broca porque ela quebrou. Por quê? Se fizer um pouquinho mais de força, der uma entortadinha nela, ela quebra. E atenção, não deixa a argila ficar muito dura, porque se ficar dura, a broca vai quebrar. Acabou. É muito gostoso de fazer. E se tem algum segredo, pulo do gato, que eu possa compartilhar com você, é o ponto de umidade da argila. A peça não pode estar muito úmida, porque ela não pode estar mole. Você viu que eu manuseio a peça, ela tem que estar firme para não perder o formato. Mas ela não pode estar dura demais para não quebrar a broca e a peça não rachar. E apesar dessa parte ser muito gostosa, o melhor está por vir. Agora com a estequinha, a gente vai empurrar todas as partes para dentro. E isso é muito satisfatório. Você só vai tomar o cuidado de colocar os dedos dentro para a hora que você empurrar e fazendo devagarzinho para não trincar a argila. Então, eu apoio a mão por dentro, enquanto eu vou empurrando por fora. Só isso. É bem gostoso de fazer. Depois que você cortou tudo, você vai segurar a sua vontade de tirar essas rebarbas e vai deixar a peça secar um pouco para ela entrar num ponto de couro avançado, porque aí vai ficar muito mais fácil de fazer essa limpeza e dar esse acabamento. Agora, a única coisa que você vai fazer é um furo, lembrando que isso aqui é uma luminária. Então, você lembra de deixar um furo para o fio. Como é uma peça que eu vou vender, eu não sei como a pessoa vai usar, eu deixei um furo aqui na lateral,
caso a pessoa queira apoiar a peça direto numa bancada, o fio vai passar por aqui para colocar o soquete lá dentro, ou se a pessoa quiser colocar isso em cima de uma base de madeira ou um ferro aqui, eu deixei um furo também, olha, na base. E aí, você vai pôr isso aqui num local para secar. Percebe que aqui ele seca muito mais rápido do que a base. Então, o que eu faço? Eu coloco ele de ponta cabeça para secar, para que aqui seque, não fique úmido e não dê diferença de muito úmido aqui e muito seco aqui embaixo. Como a peça está toda recortada, ela está mais fragilizada do que uma peça normal. Então, o que você vai fazer é virar assim para ela secar por igual. Bom, o ponto melhor, assim, mais fácil e mais eficiente para você dar o acabamento é quando ele tá no ponto de couro avançado assim. Eu tenho aqui duas peças para que você consiga distinguir. Você percebe que essa daqui tá um pouquinho mais clara, porque ela já atingiu esse ponto de secagem, que nós denominamos de ponto de couro, mas bem avançado. A um passo de entrar para o ponto de osso. Aqui eu tenho a mesma peça, só que ela tá um pouquinho mais úmida. Infelizmente, a tecnologia ainda não nos deu a possibilidade do tato, mas se você pudesse tocar, você sentiria que essa daqui, ela tá um pouco gelada, mas não tanto, um pouco fria. E essa daqui tá bem gelada, mostrando que ela ainda tá úmida e ela tá trocando umidade com o meio ambiente. Se você fizer o acabamento aqui, não é que vai ficar ruim, é que você vai ter que refazer esse acabamento depois, a hora que ela estiver mais seca, porque ficam marcas. Então, para que ter duas vezes trabalho se a gente pode ter uma só? Então, eu vou pegar essa daqui, a outra eu mantenho ela secando. E com uma esponja úmida, mas não encharcada, e água limpa, eu vou dar o acabamento nela. Coloquei a câmera aqui em close para você ver a sequência que eu faço. Eu molho a esponja, na verdade, para limpar bem ela. Tiro o excesso, enxugo num tecido. Primeiro eu passo o lado amarelo da esponja, dando uma leve umedecida na superfície. E depois eu venho com o lado verde, e aí ele tem que estar bem novinho, e eu esfrego. Com esse movimento de umedecer e esfregar, aquelas linhas que eu fiz, elas já vão sumir. Por isso que eu te falei no começo, para não fazer a linha com uma ferramenta de metal, porque a ferramenta de metal, ela vai muito fundo, e aí eu vou precisar esfregar com mais força. Como a peça tá toda recortada, pode acontecer dela trincar. Então, quando a gente faz a linha ou as marcações com a madeira, ela fica mais superficial e sai rapidamente. Pronto. Aí eu viro, a peça tá crua, frágil, lembrando de segurar com as duas mãos. Olha, a esponja, ela fica cheia de argila. Então, eu venho aqui para limpar a esponja, para ela não ficar com argila, senão ela não funciona mais. Encharco. Dou uma olhada se ela ainda tá suja, limpo de novo. Ela tá bem encharcada, eu não quero ela assim encharcada. Então, aperto bem, umedeço. E depois de umedecer, esfrego. É só esse o movimento que eu vou fazer. Com isso, todas as rebarbas vão embora. Depois de fazer isso na parte de fora, eu sempre começo pelo lado de fora, aí eu vou pro lado de dentro. Começo pelo lado de fora porque eu tô umedecendo a peça, e no umedecer, melhor expandir, dependendo do tamanho, do tipo de peça, é melhor você expandir primeiro do lado de fora, porque a hora que a gente umedece a peça, ela acaba absorvendo um pouquinho de umidade. Dependendo do tipo de peça e da espessura, se você umedece ela por dentro primeiro, ela pode rachar
ou trincar. Depois que você limpou toda a parte de fora, você vai utilizar uma ferramenta como essa, que é uma escovinha assim, ou pode ser uma esponja grudada num palito, ou pode ser... Gente, isso aqui eu acho que é aquelas escovinhas de limpar canudo, ou até mesmo uma escova de dente para quem usa aparelho. Aí eu umedeci suavemente e vou simplesmente passar aqui por dentro, cuidado para não quebrar, porque se você forçar você quebra a parede aqui, e a ideia é só limpar, tá? Porque sempre fica uma rebarbinha ou outra. Pronto. Agora com paciência, põe uma música legal aí, e aí você... A mesma coisa você pode fazer com a escovinha, ó. Essa escova é para quem usa aparelho, sabe? Para escovar no meio dos brackets. Só toma cuidado para não quebrar no meio a argila quando você fizer esse movimento. Bom, agora um pouquinho de paciência e limpar tudo. Depois de fazer tudo aqui por fora, pelo meio, agora eu vou fazer o mesmo processo por dentro. Primeiro o lado úmido e depois esfregar. Me perdoa que a visão aqui não é muito boa, eu também não posso ficar virando muito a peça, porque ela tá num ponto bem frágil. Mas aí por dentro é só para tirar a rebarba mesmo. E depois da queima a 980 graus, aqui está o biscoito da luminária. Por falta de uma, tem duas. Porque essas daqui são abajures que vão para uma pessoa que está aí na lista de espera das luminárias. Então, lembrando que eu fiz o furo aqui embaixo e na lateral, porque como as luminárias, nesse caso, eu não tenho especificamente já a função dela, ela pode tanto ser um abajur de mesa, que o fio vai entrar aqui na lateral, ela pode ser um abajur de mesa que o fio entra embaixo, mas aí nesse caso tem um suporte, que tem gente que gosta de fazer suporte de madeira, aí o fio entraria aqui e sobe, ou ela pode ser um pendente. Tá aqui o acabamento das duas, você pode conferir por dentro, bem acabadinho, sem arestas, um trabalho limpo e delicado. Bom, aí a luminária, parte da cerâmica, beleza, você entendeu. O que acontece? Se eu quiser agora fazer a queima de esmalte, eu esmalto ela, faço a queima de novo. No meu caso aqui, essas luminárias são comercializadas no biscoito para que outras pessoas esmaltem. Ou, se você quiser, como eu, já esmalta e faz uma monoqueima. Ótimo. Agora, para ter luminária, eu preciso ter luz. E eu não tinha cogitado a possibilidade de ensinar a fazer a ligação. Só que eu estava lá no Espírito Santo e peguei uma carona com a Fabi. E a Fabi estava comentando que ela queria fazer umas luminárias e aí ela ia fazer até um curso de eletricista para ligar a luminária. Até eu falei, você sabe, olha que coincidência, eu estou gravando um vídeo para o YouTube. Ela falou, por que você já não ensina a fazer a instalação também? Achei super legal a ideia, cheguei toda animada, contei para o meu marido, que fez colégio técnico no ensino médio de eletricista. E ele falou assim, nem pensar, você tá louca? Depois você ensina errado, as pessoas tomam um choque, causam curto-circuito, isso daí tem que saber direitinho. Eu falei, então você é eletricista, você pode me ajudar. Trouxe ele para o vídeo, e aí nós fizemos um videozinho curtinho mostrando como fazer a ligação da fiação para luminária. Lembrando que essa ligação vai ter um plug de liga e desliga, então ele ensinou direitinho aí, mas eu peço a vocês, por favor, que tomem bastante cuidado para não acontecer o que ele falou, para não ser boca de sacola de falar de dar algum problema, de alguém tomar choque, de causar
um curto-circuito, então presta bastante atenção. A ligação é simples, eu acho que não vai ter erro não e espero ajudar vocês. Então aqui nós temos todo o material que você vai precisar. O fio paralelo, o plug macho, o suporte de lâmpada, ou bocal ou soquete, o interruptor para o abajur, para a luminária, a lâmpada e as ferramentas. Chave de fenda, alicate. Um alicate para desencapar. E um alicate para desencapar o fio. Agora, o Alex vai mostrar para você como montar. Então, primeiro você vai fazer o bocal, a ligação do bocal. Então, você tem que desparafusar para você conseguir chegar onde fazer a conexão elétrica. Abrir, certo? E agora a gente vai desencapar ele. Buscando os dois lados. Vai passar aqui. Vamos fazer a conexão elétrica. Uma é a fase e outra neutro. Tá bem. Então o fio ele teve que entrar aqui assim, ó, tá? E aí tem que apertar bem o parafuso e esse fio não pode encostar nesse. Se encostar, depois quando ligar pode dar curto. Então tem que garantir que ele seja bem separado. Seu lado. Aí nós vamos fechar aqui. Abaixa a mão um pouquinho. Aí. E vamos de novo parafusar aqui. O parafuso aqui tá dentro. Pronto, o soquete já está pronto, onde depois vai a lâmpada. Bom, antes de você montar o plug, você tem que passar o fio para o soquete ficar lá dentro da luminária e o plug ficar para fora. No caso aqui, nós vamos passar pela lateral. Se por um acaso o fio fosse aqui embaixo, teria que ter um suporte ou ela seria o contrário, ela seria uma luminária pendurada, certo? Por que teria que ter o suporte se ela fosse ficar com uma abajur? Porque o fio ia passar aqui embaixo e não ia dar certo. Então eu teria que ter um suporte para o fio passar pelo suporte. Ou assim direto na lateral. Bom, agora tá aqui a luminária, ó, tá? A uma distância mais ou menos de 1 palmo da luminária, vamos colocar o plug de acender e desligá-la. Então, na posição que você escolher que vai ficar o plug, você vai abrir o fio separando Toma cuidado, porque você só vai cortar um lado do fio, tá? Então você vai abrir mais ou menos no tamanho do seu plug e vai cortar só um dos fios. O outro você vai manter inteiro. Depois que você girou bem, torceu, para que não fique nenhum fiozinho desses daqui para fora do buraquinho, você vai posicionar de modo que um fio que vai passar inteiro vai ficar aqui atrás e o outro que tá cortado, ele vai enfiar nesse buraquinho aqui, olha. Então você tem aqui, ó, o fio cortado entrou nos buraquinhos e o fio que passou reto por aqui, por isso que a distância tem que ser do tamanho do plug.
a distância que você vai abrir o fio e separar. Então, aqui não tem nada. Nessa posição está desligado. Aí você liga, aí ele conecta esse com esse. É isso que faz o liga e desliga, o acende e apaga. Isso. Tá bem apertado. Importante verificar e colocar. Soquete colocado, plug colocado, vamos para a última parte agora. Vamos colocar o plug macho, que é para ligar na tomada. Mesmo procedimento, desencapa os fios, abre o plug. Tá enxergando o buraquinho aqui, ó, onde vai passar o fio? Encaixou o fio ali no buraquinho, já aperta o parafuso para ele ficar bem fixo. Agora encaixa o fio aqui, que é a saída do plug, e vai fechar o plug com os parafusinhos que você soltou para abrir. Agora vai colocar a lâmpada fixada lá no soquete. Agora vamos testar. Ah, que lindo! Que legal! Fácil, né? Só que vocês vão me prometer, vocês vão tomar cuidado para não acontecer o que meu marido falou, para ninguém tomar choque nem causar um curto-circuito, tá bom? Cuidado com os fios, deixa bem isolado. É isso. Cerâmica, recorte, queimou o biscoito, fez a ligação, acho que agora você tá pronto para ter sua luminária. Uma semana iluminada para todo mundo. Beijo, até a próxima.